Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos a mais uma aula hoje de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática. O tema da aula de hoje é variação de grandezas não proporcionais. E aí, vocês já viram nas aulas anteriores, acerca da grandeza proporcional direta e inversa. E hoje nós vamos trabalhar a não proporcionais. Então acompanhe comigo aí o material, tudo bem? A razão, em nossa vida diária, estamos sempre fazendo comparações. E quando fazemos comparações, estamos relacionando dois números. Na linguagem matemática, todas essas comparações, elas são expressas por um quociente chamado razão. A palavra razão, ela vem do latim ration e significa divisão. Então temos uma razão, uma divisão entre dois números. E aí nós vamos ver o exemplo para vocês verem isso na prática. O exemplo que está na sua telinha aí, nós temos 3/5 ou 3 dividido para 5. Né? Então isso aí é a representatividade de uma razão. Tudo bem? Pode ser também dada de forma fracionária, mas onde apresenta números decimais, ou números com a presença de vírgula. Então veja o caso aí que nós temos 4,5 dividido para 2, ou 4,5 dividido para 2 em outra transcrição. Tudo bem? A comparação, nós temos a comparação na tabela e do outro lado a razão. Ou seja, nós temos uma forma na linguagem materna, que é a língua portuguesa, e do lado na razão, nós temos a linguagem matemática. Então acompanhe comigo esses pequenos exemplos. De cada 20 habitantes, 5 são analfabetos. Então isso implica dizer que 5 está para 20, assim como 1 está para 4. Tudo bem? Um outro exemplo. Um dia de sol para cada 2 de chuva. Ou seja, é meio. E de cada 10 alunos, 2 gostam de matemática. Então nós podemos interpretar matematicamente da seguinte maneira. 2 está para 10, assim como 1 está para 5. Então isso é razão. Tudo bem, gente? A proporção, nós temos um exemplo aí para vocês perceberem na prática qual é a definição dela. Tudo bem? Em uma pesquisa curta foi obtida o seguinte resultado. De 30 alunos entrevistados na faculdade Pitágoras, 10 gostam de matemática, portanto, também poderíamos supor que se forem entrevistados 120 alunos da mesma faculdade, 40 deverão gostar de matemática. Na verdade, ao falar de 40 alunos dos 120 alunos, estamos afirmando que 10 estão representando em 30, o mesmo que 40 em 120. Então vamos ver isso matematicamente? Então observe, uma propriedade fundamental das proporções é a seguinte, é toda proporção onde o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então ficará da seguinte maneira, 2 está para 4, assim como 9 está para 18. Então isso implica dizer que essa representação é uma proporção. E aí falando de proporção, nós temos a proporcionalidade. E aí vocês já vêm estudando nas aulas anteriores sobre a grandeza, que é tudo aquilo que pode ser mensurável. E falando de mensuração, nós temos duas subdivisões. A primeira delas é grandeza diretamente proporcional e a outra, grandeza inversamente proporcional. Na grandeza diretamente proporcional, quando uma aumenta, a outra aumenta. Então essa é a característica da grandeza diretamente proporcional, seja ela dada em tabela, seja ela dada em gráfico. Da mesma forma, vale ressaltar que na grandeza inversamente proporcional é quando uma aumenta e a outra diminui. Então, ou o caso inverso, quando uma diminui e a outra aumenta. Tudo bem, gente? E isso também acontece tanto nas tabelas, quando elas são representadas em tabela, quando ela é representada em gráfico. Mas isso vocês vão perceber nos exemplos que vou lhes mostrar agora.
Então, o primeiro exemplo de proporcionalidade é grandeza diretamente proporcional. Então, percebam que nesse gráfico nós temos no eixo do x os valores 4, 8, 12 e 16. No eixo do y nós temos 5, o 10, o 15 e o 20. Então percebam que tanto no eixo do x quanto no eixo do y, todos os números estão em ordem crescente. E aí vocês percebam também os intervalos que tem entre um número e outro, tá? Qual a característica da grandeza diretamente proporcional? É que quando uma grandeza cresce, a outra também crescerá. Então observe aí que o eixo do x ela é crescente. Então o gráfico aí está crescente. E no eixo do y também é crescente. Então nós temos representado nesse gráfico a grandeza diretamente proporcional. Vamos a mais um caso? Então acompanhe comigo. Na proporcionalidade, quando acontecer a grandeza inversamente proporcional, como eu falei na característica anterior para vocês, pela definição, é quando uma cresce, a outra decresce. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Tudo bem? Então a gente vai na prática agora ver numa tabela. Então, dado uma tabela que teremos dois elementos, duas grandezas, né, que uma é pedreiro e a outra é tempo. E esse tempo está em dias. Então isso significa dizer, numa leitura mais generalizada, que um pedreiro faz um serviço em 24 dias. 2 pedreiros farão em 12 dias. 3 pedreiros farão o mesmo serviço em 8 dias. E com 4 pedreiros fazendo esse serviço, eles farão em 6 dias. O que nós temos de característica aí, gente? Observe o gráfico, analisem a disposição. Enquanto o pedreiro ele vai aumentando a quantidade, o tempo ele vai diminuindo. Então isso implica dizer que nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Então observe as flechinhas que vocês vão perceber que o pedreiro ele está crescente. 1, 2, 3 e 4. Já o tempo ele está decrescente. 24, 12, 8 e 6. Então veja que as flechas elas estão inversamente em direções inversas. Então isso implica dizer que isso é a característica da grandeza inversamente proporcional. Gente, e aí nós temos também outra definição. Como eu falei no início da aula, vocês perceberam que o tema é grandezas não proporcionais. E aí a gente vai falar um pouquinho acerca desse assunto. Então acompanhe comigo aí o material, né? Sempre atento, vai anotando aí aquilo que é de mais especial que lhe chamou a atenção, tudo bem? Então acompanhe comigo o material. A proporcionalidade é quando acontece a grandeza não proporcional, e aí eu trouxe um caso particular para vocês verem isso na prática. Então acompanhem comigo o material. 3 amigos foram a uma lanchonete e resolveram tomar refrigerante. No cardápio constava a seguinte informação: a garrafa de 1 litro ela tem valor de R$ 7,60. Na garrafa de 600 ml ela custa R$ 5,10. Na garrafa de 350 ml custa R$ 3,50. Aí vem o comando da questão, gente. Cada um deles deseja tomar pelo menos 350 ml de refrigerante. Então, pedindo somente um tamanho de garrafa, de que forma o pedido de refrigerante é mais vantajoso para os amigos? Eles tomarão mais refrigerante pagando o menos valor possível? E aí vocês pensem um pouquinho acerca dessa situação e verifiquem como solucionar esse caso. Então vamos à solução, gente. Pedindo somente um tamanho de garrafa, as opções para o pedido são as seguintes. A quantidade, nós construímos uma tabelinha aí, e aí vocês verifiquem. A quantidade de garrafa, conteúdos da garrafa, conteúdo total, valor unitário e o valor total.
Lembre-se que eles têm cada um tomar 350 ml. Então, os três juntos terão que tomar 1 litro e 50 ml. Então, guardem essa informação. Percebam aí que como R$ 15,20 está para 2.000 litros, então nós temos aí um número bem pequeno, 0,0076, abaixo da tabela. Se o valor for de R$ 10,20, acompanhando pelo valor total da tabela, e dividindo isso para 1.200 ml, nós teremos 0,0085. E, no caso, se for R$ 10,50, dividido para 1 litro e 50 ml, nós teremos 0,01, né, em proporção. Então, temos que o pedido mais vantajoso, né, nesse caso, eles tomarão mais refrigerante pagando o menor valor possível, é na garrafa de 2 litros, aliás, eles comprarão 2 garrafas de 1 litro, certo? Pois a opção apresenta menor valor por milímetro de refrigerante. Isso tudo aconteceu porque eles utilizaram a estratégia dos conhecimentos sobre razão, gente. Vemos que o valor da garrafa aumenta conforme aumenta o seu conteúdo. Entretanto, como encontramos valores diferentes para o milímetro de refrigerante, temos que as razões entre os valores e a quantidade de conteúdo das respectivas garrafas não são iguais. Então percebam que a garrafa de 1 litro, que é 1.000 ml, ela custa R$ 7,60. A garrafa de 600, R$ 5,10. E a garrafa de 350 ml, R$ 3,50. Portanto, essas grandezas não são proporcionais. Tudo bem, gente? Pessoal, agora venham comigo, né? Nós estamos finalizando a aula de hoje sobre grandezas não proporcionais. Esse assunto não se encerra por aqui. Eu peço a vocês que vocês pesquisem, tirem suas dúvidas com o seu professor, né? Acesse a nossa plataforma Eduque, façam as atividades complementares, né? E bons estudos. Até a próxima!